gente tenha as informações na hora certa que a gente precisa. O intuito é que a gente faça uma jornada com vocês, tá? Que a gente faça uma grande jornada de... Já temos 20 temas, né, que são importantíssimos para a gente falar com vocês. A gente vai começar falando uma vez por semana, mas se precisar 2 vezes por semana, nós vamos falar 3, ou quantas vezes a gente precisar. Então, a gente montou 20 temas para a gente poder abordar, para a gente falar com vocês, né, para a gente trocar ideias com vocês, para a gente poder juntos aqui, a gente conquistar algo que a gente tanto precisa, que precisamos ser muito eficientes, precisamos ser melhores no dia a dia. E nós, como adulto, como pessoas, nós temos que melhorar todo dia. Não existe um exercício que você faz um dia e no outro dia você não faz, né? O adulto tem que ter as escolhas. E quando você não tem ninguém orientando muito próximo, as escolhas dele nem sempre podem ser as melhores. Saber fazer as escolhas é você escrever, você ter consciência do que você precisa fazer. Então, nessa jornada, nós vamos falar muito isso. O que cada um tem que fazer? Como fará? E como cada um vai fazer? Ter muito sucesso, ser feliz, para ser próspero na vida. A gente merece isso, nós precisamos conquistar isso. Nós temos o direito, nós viemos aqui para ser muito felizes. Nos dias de hoje, que a gente está vivendo, estamos vivendo transformações colossais todos os dias. O mundo vai engolir a gente se a gente não se preparar, se a gente não tiver pronto o que está vindo, o mundo vai engolir a gente, a tecnologia vai engolir a gente. Sim, como se fosse sem farinha, né? Então, muito rapidamente. Bom, a gente percebe que, tempo atrás, eu vivi isso, né? Na minha época, até meus 20 anos, entregar a idade aqui, né? Mas, gente, nem celular tinha, absurdo, né? De lá para cá, não é só celular, mudou o mundo. Celular, internet, relação com as pessoas, tudo mudou. Mas a mudança vem acontecendo cada vez mais, de forma mais rápida, e o que está vindo por aí é muito avassalador, é muito rápido. Tá? E a gente aposta, e esse é um dos intuitos da nossa, né? Nossa empresa, da franquia, o relacionamento pessoal. E para a gente se relacionar com outras pessoas, a gente tem que estar bem. Porque como é que a gente vai visitar, como é que a gente vai falar com as pessoas se a gente não tiver 100%? O que nós estamos vibrando? Como é que está a nossa vibração? A gente está vibrando positividade, nós somos pessoas positivas, a gente chega lá já meio caído, não acreditando, né? Vendo que o mundo está difícil. Como é que a nossa, quando nós chegamos num cliente, como é que é a nossa abordagem? Porque tudo que nós fazemos, a gente transmite, as pessoas sentem do outro lado. Então, como é que nós estamos agindo? Então, isso tudo a gente vai falar. Essas 20 lives, depois certamente a gente vai estender, porque terão ainda mais temas. A gente quer realmente que a vida de cada um de vocês se transforme verdadeiramente, que a gente faça uma transformação profunda, para sempre, tá? Quando a gente fala de transformação, ela tem que ser diária, todos os dias. Então, essas pílulas que a gente vai trazer é algo para a gente falar muito forte, para a gente mudar as nossas vidas, para a gente dar um rumo, um direcionamento muito forte. Então, nós vamos falar muitas coisas aqui, né? Então, hoje, uma das coisas que era para a gente começar é sobre prosperidade. Como é que a gente faz para ser próspero, né? E aí o convite é, todo mundo, estão preparados para essa jornada? Todo mundo preparado? Espero que sim, tá? Espero que sim. E uma das coisas que eu vou pedir aqui, é que primeiro a gente tenha uma atitude positiva muito forte. Agora, como adulto, a gente está sempre muito ocupado, fazendo 1 milhão de coisas. 15 minutos, desligue o celular, concentre-se. Porque a gente aprende que a gente só consegue fazer alguma coisa bem feita quando a gente para e a gente se concentra. Então, eu vou pedir para vocês, se concentrem nesses 15 minutos para a gente falar, para a gente trocar ideia aqui. A gente vai fazer isso juntos, tá? Não vamos fazer separado. Nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos construir essa jornada juntos, uma jornada de muita prosperidade. Produto e serviços, vocês vão ver, isso é consequência. Quando a gente está bem, a gente vende também as outras coisas. A gente se conecta mais com as pessoas. Eu não tenho dúvida, seremos muito, mas muito mais produtivos. Nossa produtividade vai aumentar muito. Porque cada vez que a gente falar aqui, nós vamos ser pessoas mais prósperas. E a prosperidade não é só para a gente, é para o próximo também. Todo mundo. Fica o convite. Estão preparados? Essa é uma jornada, a gente só está começando aqui. Então, primeiro, eu quero agradecer muito você que está aqui, né, porque esse é um grande diferencial, a gente poder tocar essa ideia, essa energia, isso é uma energia que a gente se contamina. E a gente vai falar muitos temas. Tem tanto tema aqui, deixa eu pegar alguns que a gente separou, só para dar uma pincelada com vocês. Vou pegar meu celular ali do lado. Por exemplo, nós preparamos hoje prosperidade, e o tema era prosperidade se constrói. Construa a sua. Você está pronto para construir a sua prosperidade? Porque é isso, as pessoas prósperas não caem do céu. Não tem nada que vem de lá. Começa na atitude positiva dele, começa no direcionamento, começa na vontade de querer. Quando você faz tudo isso, o universo prospera. Essa palavra eu sei que às vezes é meio clichê, o universo prospera. Então deixa lá, eu vou jogar um pensamento e o universo prospera. Não é isso. A positividade é o quanto você acredita antes disso acontecer. As coisas acontecem. Tem muito. A gente vai falar sobre gratidão, sobre quem é você, sobre como construir a sua estrada de prosperidade, sobre riqueza,
como ter felicidade progressiva e sucesso na sua vida, sobre família, como é que a gente honra a família, como é que a gente é mais feliz fazendo isso, né? A gente vai ver que a gente tem um monte de coisas que, às vezes, tudo começa na família. Quando a gente não está bem resolvido com a família, a gente tem que acertar esse pilar, a gente vai falar da importância disso, tá? Como que a gente vai resolver isso? Cada um tem a sua forma de fazer, mas a importância disso, ela é vital para a nossa felicidade, para nossa uma construção de uma vida melhor, né? A gente tem muitos temas, tá? Tem 20 temas aqui, depois a gente vai divulgar eles para vocês, mas tudo é tão complexo e tudo se une. A gente vai chegar a falar de o que você come é o que você é. Tipo assim, tá? Se a gente está comendo errado, a nossa vida, ela é difícil você conduzir quando você não tem uma alimentação certa. A gente vai falar, inclusive, sobre isso. E vocês vão ver a importância disso. Não é algo banal, é algo estrutural, é algo muito forte, muito importante. Mas tem vários temas, tá? Então, já tem 20. E uma das coisas que a gente quer fazer aqui, nós vamos montar uma campanha para isso, tá bom? E uma das coisas, hoje tem ferramentas para a gente saber como que é o nosso perfil comportamental. Bom, alguns de vocês já devem ter visto isso, ou já devem ter feito análise, mas tem um cientista, um psicólogo, e ele, a história dele, né, desse psicólogo é muito, muito legal, era um cara que, até os seus 30 e poucos anos, era um cara perdido na vida. Era um cara que a família sempre deu de tudo, ele não precisava se preocupar com nada, era um cara meio fora da curva, todo lugar que ele ia, ninguém entendia o cara, um cara meio estranho, né? Mas era um cara muito introspectivo, e ele começou a estudar muito os comportamentos humanos. E ele desenvolveu uma plataforma que até hoje é constantemente melhorada, e chama-se DISC. Tá? E DISC tem as 4 letras lá, significa que é uma análise comportamento, de perfil comportamental. Nós vamos dar isso, na verdade tem um custo alto, então a gente vai fazer uma campanha para que cada um de vocês saiba qual que é o seu perfil. E quando estou falando perfil, nós temos 4 perfis comportamentais, tá? Essa ferramenta, através de um questionário muito simples, que você responde em 5 minutos, ele te dá o seu perfil da sua vida. Como que você é comportamentalmente sozinho, quando você está com outra pessoa, como que você conduz a sua vida, como você gostaria que as pessoas se reportassem a você. Essa análise, ela é fundamental para a gente ter o primeiro passo, para a gente falar assim, opa, se eu sei que eu sou assim, e é impressionante, porque quando a gente pega esse relatório na mão, e fala o que a gente é, coisas que a gente entende, concorda com tudo, e fala, meu Deus, nunca ninguém me falou nada tão parecido, e essa sou eu, esse sou eu. Né? Tem coisas profundas que às vezes a gente desconhece da gente mesmo. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, faz todo sentido. E aí, inclusive, tem as 18 áreas da vida da gente, e aonde que você é mais forte, onde você tem pontos de melhoria. E não tem ponto forte ou fraco. Ou nós temos pontos de melhoria, a gente pode fazer. Qual é o perfil ideal para um franqueado? Por exemplo, uma pessoa que é muito planejadora, então são 4 perfis, tá? Planejador, analista, executor, comunicador. Lógico que é bom que todo mundo tenha tudo, mas sempre a gente tem um ou outro que ele é mais forte dentro da gente. Então tem pessoas que são muito comunicadoras, tem pessoas que são muito executoras, tem pessoas que às vezes é só planejadora. Tem que existir um pouco de equilíbrio. A gente tem que ser planejador. Imagina um vendedor que só planeja e nunca sai para a rua. Vai ter um desastre, porque esse cara não vai vender. Imagine o cara que só é muito comunicador, ele sai para a rua e não se planeja. Qual que é o risco dele falar besteira se ele não se planeja? O cara que é muito executor, também sai, nem um trator. Você fala alguma coisa para ele, ele sai fazendo, sem analisar antes. Os perfis, eles são comportamentais, a gente precisa se entender. Então, a gente vai montar uma campanha que a gente vai divulgar segunda-feira. Hoje, uma análise comportamental no mercado, empresas que chegam a cobrar mais de R$1.000. Um coach que chega a cobrar por isso, para depois te dar uma orientação, 5, 6, 10 mil reais. Por quê? Porque tem poder, uma ferramenta poderosa. E cada um de vocês se conhecerem é importante. E é importante que o time nosso também até saiba um pouquinho do seu perfil. Porque imagina a hora que você está falando com a Lisana, a Jéssica, a Beatriz, e ela sabe um pouquinho que você é mais executor, você é mais planejador, fica mais fácil até da gente se entender. Então, essa vai ser uma campanha que vai ser uma honra a Forquis poder participar e ajudar cada um de vocês, tá? Acho que esse é um divisor gigante de águas. Então, quem já fez, sabe o que a gente está falando, para quem não fez, não tem problema, porque eu acho que realmente será algo fantástico para a gente se ajudar e a gente construir, não é uma grande estrada que a gente vai construir, prosperidade. E quando a gente fala em prosperidade, não vou me alongar muito, porque a gente falou que era de 15 minutos, é o primeiro, não tem jeito de fazer em 15 minutos, mas eu prometo que mais alguns minutos a gente vai falar sobre esse tema de prosperidade, e a gente vai falar disso em todos os 20 temas e todas as vezes que talvez a gente esteja falando. Porque prosperidade é algo que todos nós queremos.
Quando a gente fala em prosperidade, primeiro, o que é prosperidade? A gente vai fazer um exercício, gostaria muito que o Salve vai mandar um passo a passo para vocês sobre uma ferramenta, porque os nossos bate-papos, eles terão interatividade com vocês. Por exemplo, nós vamos mandar, depois vocês vão poder fazer, que vai ser legal, uma ferramenta chamada Mentimeter, ok? Na verdade, é uma brincadeira, mas ela é como se fosse o que você está mentindo, né? Mas, na verdade, é a resenha de verdade que a gente vai colocar lá. Então, por exemplo, é um link que você acessa, esse site, e aí eu mando um código para vocês, na hora que você acessa o Mentimeter com esse código, todos nós estaremos interagindo nessa ferramenta. E aí vai ter uma pergunta lá, por exemplo, o que é prosperidade? E cada um pode escrever o que quiser sobre prosperidade. E todos nós vamos ver em real time o que é prosperidade para todo mundo. E a gente vai ver o tamanho dessa diversidade que nós somos. Para cada um, prosperidade significa uma coisa. Mas nossa busca sobre prosperidade, o que é? É um crescimento constante, que a gente tenha as nossas necessidades supridas financeiramente, emocionalmente, que a gente consiga fazer mais negócio, que a gente consiga suprir as nossas necessidades que a gente tem, necessidades básicas de ajudar a família, de ajudar as pessoas que estão prósperas. E a prosperidade, quando nós somos prósperos, a gente consegue fazer com que as pessoas ao lado, ao redor, também sejam prósperas. É isso que começa a trazer riqueza. E a primeira coisa para a gente falar em prosperidade, hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é atitude mental. Como que é a nossa atitude mental? O quanto nós acreditamos que nós somos capazes de buscar prosperidade. Então, existe um lema muito forte, né, que a gente todos vocês já ouviram certamente, mas ele fala o seguinte: não importa o que você acredita ou não, você vai estar sempre certo. Okay? O que essa frase quer dizer é o seguinte: se você acreditar que você pode, você vai fazer. Muitas vezes a gente se sabota e tem um monte de coisa que a gente acredita que a gente não é capaz. E quando a gente acredita que a gente não é capaz, o universo vai conspirar que você não consiga aquilo. Então, primeira atitude mental, nós vamos aprender isso. Existe uma ferramenta que é fantástica, a gente vai ter um bate-papo, talvez antecipe ela, e talvez isso seja a primeira construção, é um pilar, é um degrau fundamental para o nosso progresso, a gente saber o que a gente quer. Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, nossa cabeça é uma confusão. Quando você está aqui, indo numa estrada, e chega ali na frente, você tem uma encruzilhada, você tem 3 caminhos, qual você vai? E se você tiver certeza de onde você quer ir, você vai seguir aquele caminho e você vai ter sucesso. Se você não tem certeza, você pode ir por qualquer caminho e você não terá sucesso nenhum, porque o caminho te escolheu, não é você que escolhe o caminho. Você tem que escolher o caminho, você tem que saber para onde você quer ir. Você tem que ser forte dentro de você, você tem que ter certeza. Existe uma ferramenta poderosíssima que nós vamos exercitar, tá? E a gente fala, às vezes, muito de planejamento, a gente tem que planejar, tem que escrever. Mas nós vamos fazer uma ferramenta ainda mais poderosa. A gente falou que a atitude positiva é o que muda a vida da gente. E nós vamos exercitar uma ferramenta aqui, não hoje, acho que dá para a gente falar, mas vocês já podem ir buscando isso. Pensem no que vocês querem para a vida. Vamos pensar o seguinte: o que vocês querem para a vida familiar? O que vocês querem para os negócios? Tem que ter claro isso, tá? O que você quer? O que você quer transmitir? Qual o seu propósito? A gente vai chegar num ponto que vai ser propósito. Qual o seu propósito? Você está aqui na vida para quê? Você está aqui, como que você age no dia a dia? Como que você lida com as pessoas? Que mensagem você está levando? Porque a gente está levando mensagem de negócio, mas as pessoas, nós somos conexão. As pessoas só fazem negócio conosco porque acreditam. Porque olham nos seus olhos e falam assim: putz, o José Viana está me falando isso aí, é verdade. O Sérgio, cara, esse cara é diferenciado. Né? O Silveira, o Felipe, você vê, cada um, o cara olha e fala assim: putz, esse cara é diferenciado. O que esse cara tem? Você não está lá para fazer negócio, porque a vida, negócio, quando você vai lá só pensando no dinheiro, é quase que uma tragédia. Porque você fica tão naquela dependência, e normalmente você não vai fechar negócio, porque do outro lado, o que a pessoa sente é que você está lá para explorar, você está preocupado com você. E a preocupação é com o próximo. E quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente vai lembrar que quando a gente nasceu, primeiro para a gente ser fecundado, precisou de outras pessoas. Para a gente nascer, precisou de outras pessoas. A gente foi alimentado por outras pessoas. A gente foi educado por outras pessoas. A gente vive porque tem outras pessoas. E muitas das vezes a gente se pega achando que nós somos maior, que a gente só pensa nas nossas necessidades. De novo, a gente só está aqui para servir. Quando a gente serve, o universo retribui. Quando você vai lá servir um cliente, você está lá para servir o cliente. Não está lá para vender maquininha. O propósito é diferente. A gente está lá para servir o cliente, ouvir o que ele precisa. Como é que está seu negócio, meu amigo? Eu adoraria estar aqui para entender. O meu negócio é transformar o seu negócio, transformar a sua vida. Eu tenho várias soluções. Será que eu consigo te ajudar? Se a gente conseguir
eu vou ficar muito feliz se eu conseguir ajudar você a gerir melhor seu negócio. É diferente você chegar lá falando de caixa de maquininha, você está lá para ser parceiro do cara. É um outro propósito de negócio. Isso é uma filosofia de vida que a gente tem que levar. No momento em que você adota isso, você leva isso para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento em casa, com os seus amigos, ao servir. Quando a gente passa a aprender e a gente precisa servir, a gente passa a ter uma mentalidade mais positiva. Essa mentalidade positiva, a gente vai aprender, que era a segunda aula, que a gente precisa ser grato. Então, a gente vai falar uma aula só sobre gratidão. Isso é um negócio poderoso. Você não pode ser próspero se você não é grato ao que você tem. E alguns podem falar assim, eu não tenho nada, duvido. Eu duvido. A gente não sabe o que é não ter nada. Assim, nós temos muita coisa, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muito para dar, a gente tem muito para aprender, mas muito para dar já. Aproveite, sejamos gratos, porque no momento que a gente começa a exercer isso, são leis da vida. Gratidão é só uma das coisas para você fazer você ter uma atitude positiva, uma atitude mental. E quando a gente fala em atitude positiva, vamos pensar numa atitude mental positiva. Pense o seguinte, aqui nós somos todos adultos, não tem mais nenhum adolescente, talvez tenha, né? Talvez não, certamente nós temos adolescentes, mas não importa, são todas pessoas adultas. Até os 25 anos, acredite, nós não temos ainda a nossa cabeça totalmente formada. Nós temos a nossa consciência totalmente formada e adulta após os 25 anos. Tá? É comprovado, não o Paulo está dizendo, mas a psicologia e a neurociência fala isso. A gente só está formado fisiologicamente e psicologicamente depois dos 25 anos. Aí a gente é uma pessoa considerada madura. Tem pessoas que, apesar da possibilidade de ser maduras, às vezes são infantis. Aí são outras possibilidades. Mas, de verdade, você pode ser uma pessoa também com 15 anos e já ser uma pessoa madura. Mas, de verdade, cientificamente, após os 25, você está, cientificamente, você pode ser muito mais produtivo. Mas acontece que depois desse momento em que a gente vai se tornando essa pessoa, a gente já tem muito conhecimento dentro da gente. Esses conhecimentos, às vezes, são bons, mas nem tudo é bom. A gente tem muita coisa que a gente absorveu e que a gente vai aprender que a gente tem que tirar dali. Só que os maus comportamentos, as más atitudes, aquelas coisas que ficaram gravadas, elas não são apagadas, elas vão ser substituídas. A gente vai aprender que a gente tem que substituir. Aquelas coisas que a gente tem de ingratidão, a gente tem que substituir pela gratidão. Aquelas coisas que a gente tem dentro da gente que são limitantes, a gente tem que tocar essas limitações pelas crenças que a gente acredita. Crença, a gente vai ter que escrever. E uma das ferramentas que eu falei que a gente vai fazer, que além da gente escrever, a gente vai mandar aí, se vocês puderem fazer um exercício aí, do que é importante para a sua vida, e talvez com isso a gente consiga chegar no nosso propósito, e com o propósito de vida, faz muito mais sentido, e a gente vai ser mais próximo. E a gente vai chegar a uma ferramenta que vai ser não é só mentalizar, a gente visualizar o que você quer. A gente vai também depois montar com vocês um mural, ou vocês vão montar, mas a gente pode montar juntos, montar um mural dos sonhos. O mural dos sonhos é algo que você vai olhar todo dia, você vai ver lá o que você quer. O meu, por exemplo, a gente fez exercício, inclusive com o time, a gente colocou, o meu, por exemplo, está no meu celular. Quando eu abro o meu celular, um monte de coisa aqui que é o meu mural. E aí, meu mural tem viagem, que é meu sonho. E olha outra coisa, tá? Quando você vai fazer esse tipo de exercício, não se limite. Não fique limitado ao seguinte, olha, eu adoraria fazer uma viagem de um mês. Você pode. As pessoas fazem, por que você não pode? Gostaria de trocar de carro, as pessoas compram, por que você não pode? Gostaria de ter uma casa. A questão, e aí que eu digo de crença limitante, tá? Quando a gente tem uma crença que você não pode, de novo, eu comentei lá no começo, você está certo. Se você disser para você que você não pode, o universo vai te bloquear para que você não consiga definitivamente. Você não vai conseguir aquilo que você está dizendo que você não é capaz. Agora, todas as pessoas que conquistaram, seja lá o que foi na sua vida, elas primeiro conquistaram aqui. E aí entra uma coisa que inclusive, a gente tem, e na Bíblia fala muito isso, né? Que você tem que primeiro ver para depois ver. Se você só fala assim, eu tenho que ver depois, aí eu creio. Ok, você vai ficar onde você está, você não vai sair dali. Assim é a vida. Então, primeiro, essa atitude mental positiva é o que você realmente quer e aonde você quer chegar. No momento que você tem isso claro, não se limite. Coloque ali, porque você vai fazer a sua mente começar a trabalhar em função disso. E todas as pessoas que têm sucesso é isso. Primeiro, elas mentalizam, elas são fortes. E ququando vem um pensamento limitante, elas dão um murro na mesa e falam assim, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sei que eu posso. Porque se você não fizer isso com força, com energia, você vai ser dominado. E a nossa mente vai boicotar a gente. Você vai ser tirado do caminho. Porque não é possível você continuar no caminho, porque você vai ser... Sabe por que a gente faz essas coisas? Quando a gente era criança, você não seja qualquer um de nós, o Valdecir, o Anderson, Karine, Yane, todos nós somos o adulto, mas a nossa criança ainda existe dentro da gente.
E todas aquelas memórias que a gente não lembra hoje, tudo que falaram pra gente, não sobe, não faz, não é isso, não brinca, fica parado, fica quieto. Você acha que essas coisas não fazem mais parte de você? Você não lembra disso porque você era inconsciente, porque quando você era criança você não tinha consciência. E você só foi ter consciência à medida que você foi aprendendo. Porque quando falaram de avião para você a primeira vez, você não sabia que era um avião. Alguém teve que mostrar para você, falar que aquele negócio que estava no ar era um avião, até você interpretar. Hoje você tem muito conhecimento. Só que dentro desse conhecimento você tem muita também limitações que às vezes você não lembra. E essas limitações, ela vem te trava. Então, coisas às vezes estão lá na sua infância que você não sabe disso. Sabe como é que você faz para superar isso? Um monte de técnica, mas uma delas é você ser porreta. Mete a mão na mesa e fala assim, eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer. Esse é meu propósito e eu quero ver quem vai dizer que eu não posso. Quando você tem esse tipo de atitude, a vida transforma, a vida vai para frente. Se a gente deixar, aquelas coisas de limitações da infância leva para um único lugar, para uma depressão profunda, para uma vontade de ficar em casa, para uma vontade de não fazer nada, de uma vontade de dizer assim, eu sou coitadinho, a vida vai me proteger, eu vou pedir para Deus e Deus vai me proteger do quê? Você não sabe para onde você quer ir. Como é que Deus te ajuda? Nem Deus consegue te ajudar, porque você não tem uma atitude. A atitude mental é o básico para a gente ter prosperidade. Então, gente, essa atitude, seja forte. É isso. Nossa primeira live é para a gente começar a romper um monte de coisa. A gente tirar isso da frente, para a gente ser forte, para a gente acreditar na gente, e a gente falar assim, eu sou foda, eu vou fazer, e esse é o meu propósito. Até antes da gente falar em gratidão, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Depois vai vir uma análise. Essa análise de perfil comportamental vai ser fundamental. Ela é cara, gente, é caro a ferramenta em si. Então, nós vamos fazer isso juntos, tá? Aí eu vou montar uma campanha, e aí, assim, é para pagar o custo lá, pelo menos, entendeu? Ou nem isso. Se a gente puder, a gente vai subsidiar 50%, 80%, não tem problema. Eu acho que é importante cada um ter, não saber o seu perfil, não trabalhar, olhar ele, ler esse perfil e falar assim, eu sou assim, você vai se surpreender, tá? Você vai ter coisa ali. Mas não importa o que tá lá. O que vai ser mais importante é só para te dar uma noção de como você é. Mas a sua atitude é que vai fazer toda a diferença. Tá ali, é só um resumo de quem você é. E às vezes você fala, porque às vezes a gente se esconde tanto que às vezes nem a gente se conhece. Chega um momento que você quer uma coisa, mas tem alguma outra coisa te limitando e você não vai, e você patina, e não sai do lugar. Fala, cara, o que está acontecendo? E o tempo todo você quer ir mais longe, mas você não vai mais longe. E você passa o dia assim, e depois entra na outra semana assim, passa o mês, você vai sendo vencido. Você vai sendo vencido. Você não vai prosperar. Porque se a gente não tiver essa atitude fudida de acreditar, a gente não vai para frente. Não é isso, gente. Nesse primeiro bate-papo é muito isso, tá? Dessa atitude. Essa atitude que eu sei que cada um de vocês tem, cada um de vocês pode fazer muita diferença. E vai fazer. Porque essa live não é sobre a Forkiss, não é sobre produto, é sobre o nosso desenvolvimento, é sobre o quanto que a gente pode ir além, o quanto que a gente pode crescer, o quanto que a gente pode ser mais feliz, mais próspero, ajudar mais pessoas. Isso, ajudar o nosso cliente. Nosso propósito não é sair vendendo, falando de maquininha. O propósito é ajudar o cliente. A maquininha você vai vender porque ele vai olhar e falar assim, caramba, a Viviane está aqui falando isso aí para mim, eu nem sabia. Pandolfo, cara, obrigado. Estou grato demais por você estar aqui. Você me falou um monte de coisa que eu nem sabia que eu ia poder, que tinha essas coisas à disposição. Jefferson, o time, todo mundo, né? Então, a hora que a gente conseguir levar isso, a gente vai fazer muito mais negócio. Então, gente, a gente não se estender mais, já são 9h08, né? Tinha uma introdução aqui, a gente falou de 15 minutos, se estendeu um pouquinho, mas a ideia é que a gente faça esses bate-papos, tá? Com 20, a gente vai fazer isso, a gente vai deixar essas lives gravadas, e essa está sendo gravada, todas as lives serão gravadas, tá? Toda vez que a gente faz uma live com vocês, a gente vai gravar, a gente fortalecer o que a gente está falando. A gente vai levar essas informações também, vamos deixar na plataforma como treinamentos para vocês, com cada tema definido e cada tema ali claro o que a gente tem que fazer. É uma construção, é uma escada. Se eu pudesse fazer um pedido, eu diria se permita. Se permita. Porque o adulto, às vezes, não se permite. O adulto, às vezes, e é normal, tá? Quando a gente está falando aqui, quantas coisas vieram na sua cabeça? Quantas coisas vieram na cabeça, inclusive, dizendo assim, pô, isso não faz sentido. Ah, para que eu estou aqui? Ah, porque está fazendo outra coisa. Ah, nós somos bombardeados. E quando eu falei até, gente, deixa o celular de lado, se concentrem. Porque a concentração é difícil. O adulto, cada vez vai ficando mais difícil. Quanto mais velho, mais difícil fica, porque você tem 1 milhão de coisas vindo na sua cabeça e 1 milhão de coisas que às vezes não são boas. Então, nessa atitude mental positiva, pegue um exercício simples, tá? Escreva, se puder, só 5 coisas que são muito importantes para vocês. A gente vai ver isso aí depois no mapeamento, mas escrever, só pense no que você quer. O que é você? O que você quer? Faça só esse exercício, nós vamos falar de novo. Semana que vem nós já tem outro bate-papo nessa construção. Se permita,
ser muito maior. Te permita acreditar que você vai fazer a diferença. Você já faz, vai fazer muito mais. E assim, a gente precisa, tá? A gente tem buscado muitas pessoas aqui para trazer inspiração, ser pessoas diferenciadas. A gente tem que estar ouvindo, a gente precisa de um mentor. Então, a gente tem vários mentores aqui que a gente ouve muito para a gente poder aprender, né? Trazer coisas novas. Eu acho que é isso. E essa é uma construção que nós vamos fazer juntos. Quando um cresce, todos nós crescemos juntos. Todos nós evoluímos. É isso que a gente precisa. A gente está aqui para isso, para essa entrega, para essa energia. E quando a gente tiver essa energia renovada, essa energia 100%, tudo na vida é uma consequência só de atitudes. E aí a gente vai, claro, isso. A nossa atitude mental, a nossa atitude mental transparece no que a gente faz no dia a dia, isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Acredito nisso. Tá? É só o que eu acredito só nessa transformação. Acredito que não tem nada que seja diferente. Isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Tá bom, gente? Nesse mercado, o que a gente vai entender tem coisa que, assim, primeiro, os clientes que nós estamos, eles não podem abordar, tá? Se for abordado, levantem a bandeira, tá? Isso não pode existir. Isso, degladiação dentro da PagSeguro, nem ela quer, porque não faz sentido. Já aconteceu, por exemplo, de um executivo ir lá abordar um cliente que já é nosso. E aí, quando isso acontece, manda evidência, manda os dados desse cara. Normalmente, eu ligo, ou Alberto, a gente liga para essa pessoa, fez isso, conversa, explica, meu amigo, somos parceiros, estamos no mesmo barco, não faz sentido. Nem eu atacar um cliente que já paga seguro, nem vice-versa. Tem pessoas que eles só fazem, porque é muito prático. O cara é um funcionário assalariado, ganha salário para buscar novos negócios, e o cara está indo pescar dentro do próprio aquário, trazendo um cliente que já é nosso. O seguro não admite. Ela já mandou algumas pessoas embora. A gente nunca ligou lá para poder mandar ninguém embora, pelo amor de Deus, jamais. A gente só liga, orienta aí, e fala para eles, ó, tem gente lá na região abordando os clientes que já são seguro, e estão com a gente. Que ele vai lá e faz um outro credenciamento. Às vezes a gente também tem algum receio, que em alguns momentos, nosso telhado é de vidro, né? Já falei isso. A gente já viu o contrário. O cara chega lá, a maquininha o cara já não está usando lá. Não, peraí que eu vou cadastrar você e vamos botar para usar. Né? Ok, quando a gente faz isso com um cara inativo, tem mais que colocar mesmo e a gente tem que fazer esse cara voltar, já está com a máquina lá, e ele urgente para rodar e vamos faturar ele, né? Todo mundo ganha. Então, esse é o cenário. E em qualquer cenário que a gente for, se a gente virasse um adquirente hoje, já tem uma taxa nossa hoje, ia brigar com todos os adquirentes, inclusive com a PagSeguro. Se a gente fosse um sub, o sub tem que estar ligado em qualquer adquirente, e eu vou brigar, inclusive, com esse adquirente. A PagSeguro, a gente está indo para um momento em que todo mundo é concorrente. Eu acredito muito que o que vai fazer a diferença, de novo, essa nossa atitude, nossa forma que a gente vai abordar o cliente. Não é chegando falando sobre serviço, é chegando falando que quem é você, meu cliente? Eu estou aqui para ouvir, eu estou aqui para entender o seu negócio, em cima do seu negócio, talvez eu tenha algo para te propor. Porque primeiro, quando a gente chega lá falando de eu tenho uma maquininha, e o cara primeiro pergunta que taxa você tem? A gente só entrou na taxa e acabou o relacionamento. Porque aí você tem que fazer um segundo nível de construção. Segundo nível de construção, aí que você vai fazer uma conexão com o seu cliente, explicar o que você tem, aí é pele, aí parece que você só está preocupado em tirar o dinheiro dele. Ele vai perceber isso. Por quê? Porque nós somos rádio, a gente emite, é onda, não tem jeito. A gente não vê, mas a gente sabe que existe. A TV, o rádio, tudo funciona assim. Essas ondas, e a gente nós temos um transmissor, a gente emite onda. Acreditem ou não, é verdade, e é possível medir essas ondas. Então, assim, e o cara sente do outro lado. Se a gente chegar lá, a gente não está bem, e cuidado, né? Às vezes a gente fica em casa e fala assim, eu vou fazer respiração, tem que sair, eu tenho que estar muito bem, senão eu não vou para a rua, você não vai estar para a rua nunca, né? Porque a gente tem que sair, a rua prepara, né? Então, tem que ter equilíbrio entre as coisas. Mas é isso. Agora, Ximenes, ninguém pode atacar uma carteira do outro, tá? Esse é um ponto. A PagSeguro, como todos os outros adquirentes, às vezes fazem promoção, e aí está dentro do negócio deles, né? A gente falar que a gente vai ter taxas para equiparar com eles é difícil, porque lá está dentro, e quando eles nos passam uma taxa, a gente tem que o nosso ganho também, nós podemos ganhar. O que nós temos aí, a gente vai habilitar, já tem franqueado já utilizando, a gente está no piloto, a gente está num outro momento com a PagSeguro, que a gente está fazendo um piloto gigante lá dentro, uma nova plataforma. E nessa plataforma, no momento, só para vocês terem ideia, o credenciamento ele não está online como está, ele está em 2 dias. Por quê? Porque é um piloto. E nesse piloto demora 2 dias para a máquina começar a funcionar. Tá? Ele entra numa outra plataforma, ele não entra lá direto na PagSeguro, ele vai entrar numa outra plataforma e tem um espelho do extrato dele da PagSeguro, mas é uma solução que nos dá muito mais autonomia, nós vamos ser muito mais fortes. Nós vamos ter taxa mais agressiva, inclusive com ganhos melhores. Então, essa composição toda, acredito muito, tá? Vai fazer muita diferença para nós. Já tem franqueado pilotando, já tem franqueado nisso. A ideia é que, sei lá, é piloto, então, probleminhas que tiver, a gente vai ter que ser adulto e vamos administrar. Vamos pegar o problema, vamos trazer. Então, eu estou dizendo o seguinte, tem cara que às vezes a liquidação, em vez de cair às 8 horas da manhã, está caindo 10 horas. Cara, tem que administrar, até começar a ficar redondo. Do dia, depois de 3 meses lá que estava rodando, o dia que pagaram às 3 horas da tarde. Isso acontece com o adquirente, já aconteceu. Né? Já aconteceu da PagSeguro atrasar, o banco não liquidar, é coisa do dia a dia. Então, a gente só, aconteceu, calma.
Vamos lá, vamos resolver, vamos entender, mas vai cair, fique tranquilo, meu cliente. Desculpa aí, já estamos resolvendo. O que acontece com qualquer um. Então é isso, tá? Mas só não pode ter um roubar a cliente do outro. Fora isso, mercado, é o mercado, e aí o que vai fazer a diferença é outra coisa que a gente vai aprender muito rapidamente. A gente está fazendo isso, a gente vai estruturar isso melhor, tá? Uma vez que você tem um cliente, como é que você vai oferecer mais produtos, implementar mais produtos para esse mesmo cliente? Isso é o que todo mundo quer, todo mundo faz. Você pega o banco, os bancos criam super app, então o banco vende tudo. O banco vende tudo hoje, vende seguro, vende consórcio, vende carro, vende celular, o banco está vendendo tudo. Todo mundo está indo procurar isso, algo que eu possa oferecer tudo. Nós vamos perseguir esse caminho também. Mas vocês têm que ser especialista em uma coisa, em pessoas, em gente. Em produto, você vai vender o que você quiser se a gente for especialista em gente, porque essa pessoa vai se conectar a você e ali ela vai comprar de você. A gente vai ter que parar de vender e a gente vai deixar ele comprar da gente. É um outro passo. Esse passo a gente tem que construir. Vamos construir isso juntos. Tá? Eu não tenho dúvida. A gente vai sair muito, mas muito forte disso. Mas muito forte. Seremos transformados e a gente vai transformar muitas vidas. É isso que o nosso cliente está precisando lá. Está precisando de gente que olhe nos olhos dele e fala assim, eu estou aqui para ajudar e fazer mais negócio contigo. Vim aqui para resolver seu problema. O que você tem? Cara, eu tenho, sou, se precisar. Estou aqui para te ajudar. Tudo for do financeiro, eu vou te ajudar. E é isso, tá? E aí ele vai ter que acreditar, e a hora que ele acreditar em você, já era. Ele vai começar a comprar as coisas de você. E aí é muito mais gostoso, ele vai te indicar muito mais. Esse momento, é isso que a gente está construindo, é isso que a gente tem que chegar, tá? E a gente vai chegar, de forma rápida, tá? Tenho certeza disso. Gente, é isso. Uma excelente sexta-feira, ótimo final de semana para vocês. Acho que o Salvo quer falar alguma coisa. Gratidão e que a gente prosperidade sempre, tá? Muita prosperidade para vocês, muita saúde, energia, alegria para vocês todos. E muito feliz. Acho que o caminho é esse, essa energia de todo mundo aqui. Obrigado por, né, cada um aí que a gente está junto aqui. E essa seja só o primeiro passo dessa jornada fantástica, tá bom? Forte abraço e até a próxima, hein? Vou aguardar aqui ansiosamente vocês aí. E a gente vai ter muita, muita coisa para contribuir na hora que a gente colocar tudo isso em prática, sem dúvida nenhuma. Beleza?